Oi, todo mundo, eu sou a Estela e nesse canal eu compartilho as minhas leituras e algo que eu faço com mais frequência no meu Instagram. E hoje eu vim falar dos livros que eu li em junho. Eu comecei o mês lendo Antes e Depois, da Alba de Céspedes. Eu adorei Caderno Proibido, como eu falei no meu último vídeo, das leituras no mês de maio. A Alba encanta e assusta ao mesmo tempo quando ela escreve Antes e Depois. A história dessa mulher, uma personagem completamente diferente da Valéria de Caderno Proibido. E eu amo isso. Eu odeio quando eu vou ler os livros do autor e parece que é tudo igual. Então, a gente encontra aqui uma personagem muito diferente. Essa mulher que ela é solteira, independente, ela vive sozinha. Ela tem um trabalho ali não muito tradicional. E ela tem essa funcionária que trabalha ali arrumando a casa dela, cozinhando, que ela cria uma relação quase de dependência emocional. Em certo momento, essa funcionária ela precisa sair, ela decide sair, vai trabalhar em outro lugar e ela vê ali aquela sensação de ninho vazio, de abandono, de eu fui deixada por essa pessoa com quem eu me envolvi, com quem eu tenho uma relação muito boa e eu não entendo o que eu fiz de errado. E ela entra nesse limbo de sensações de perder uma pessoa muito importante, e a gente vai encontrar ali nesse livro, que é bem curtinho, uma profunda narrativa introspectiva sensacional. Esse livro é um 5 estrelas, é maravilhoso, eu quero ler tudo que a Alba já escreveu. Mas eu li A Descida. Esse livro me foi muito bem recomendado e eu acabei criando expectativa. É aquele livro que prometeu muito e entregou mais do mesmo. A história desta menina na época de escravidão. Ela e sua mãe trabalham para essa fazenda, para esses patrões que as exploram sexualmente, no trabalho, emocionalmente. E essa mãe a ensina a lutar, ensina a história da sua família, ensina a se defender, e ela fica indignada como que ela não pode usar aquelas coisas contra as pessoas que fazem mal a ela. Eles estão ali na parte de cima dos Estados Unidos e em certo momento ela vai fazer uma descida, né? Ela vai fazer uma descida ali pelos Estados Unidos, esse tanto físico, né? Falando fisicamente do espaço, quanto tem a ver com as emoções, com a história, com as coisas que essas personagens passam, com as coisas que ela vai encontrar. Então, a gente vê a forma do livro conversando muito bem com a ficção. Eu amo quando a forma do livro é diferente, quando ela entrega pra gente uma proposta, uma coisa intencional. Apesar disso, tendo já consumido muitos livros com essa temática, eu não encontrei essa inovação. Não que eu acho que a autora estava propondo isso, eu apenas imaginei que eu fosse encontrar isso no livro, que eu, na verdade, acabei encontrando outros livros que eu já li. Então, aquela sensação de estar lendo mais do mesmo me fez atribuir 3 estrelas a esse livro. Por outro lado, eu acredito que é uma leitura que deveria ser obrigatória. Então é contraditório, porque conta uma história muito relevante, ao mesmo tempo que eu já vi isso ser feito muito melhor em livros brasileiros. Então tem essa questão, mas se você não é uma pessoa que costuma consumir esse tipo de história sobre escravidão, sobre resistência, sobre luta, ficção histórica relacionada a essa narrativa, essa temática, com certeza esse livro vai te surpreender bastante. E aí eu li Água de Barrela. E assim, eu li Água de Barrela ao mesmo tempo em que eu li A Descida. Entende como é difícil pra mim? Como é difícil ser uma consumidora de literatura brasileira e aí você se depara com literatura estrangeira tentando fazer o que a literatura brasileira faz tão bem. É mais ou menos isso. Não tem por que comparar, tá bom? Eu só estou dizendo o como ter lido Água de Barrela ao mesmo tempo que A Descida me fez gostar menos de A Descida e mais de Água de Barrela. Água de Barrela também é uma ficção histórica, vai contar a história de várias gerações e de como essas gerações vai atravessando a escravidão, desde o momento em que nas gerações eram escravos até a lei do ventre livre e até a abolição da escravidão e o pós
abolição também. É, sim, o filho de um defeito de cor, tá? Esse livro é uma ficção histórica de qualidade, leitura obrigatória para qualquer pessoa. Juro, que livro bom! A nata da literatura brasileira. E eu li The Correspondent depois. Saiu agora pelo Arqueiro, A Correspondente, com a mesma capa. Então fiquei feliz com isso. É um livro tocante, emocionante, empático. É uma narrativa tão profunda sobre a passagem do tempo. E se você viu meu vídeo das leituras no mês de maio, você sabe que eu estou meio monotemática lendo sobre envelhecimento. Vai contar a história dessa mulher que escreveu cartas a sua vida inteira, escrevia para autores, escrevia para amigos, para desconhecidos. Ela passa a vida toda escrevendo cartas e trocando cartas com as pessoas, e a gente tem acesso a essas cartas ali na leitura, e é tão delicado, essa personagem cheia de defeitos e qualidades, que tá tão vulnerável nessa posição de expor nessas cartas essa vulnerabilidade. E a gente vai encontrar essa idosa, né, já sozinha, longe dos filhos, dos netos, se correspondendo com as pessoas, e aquelas cartas sendo o maior trabalho de sua vida. Não é os seus filhos, não é o seu antigo trabalho, não foi o seu casamento, são essas cartas. É um livro muito tocante, ela é muito tocante. Além disso, a gente encontra essa personagem, uma figura tão humana, sim, uma mãe que falha, uma mulher que falha, uma esposa que falha. Ela falha tanto, 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 que no final ela só se encontra nas próprias cartas. E aí que tem uma coisa, gente, que pega a gente. E logo no início ela já traz essa premissa, né? Então não é bem um spoiler. Ela tá ficando cega. Ela tá ficando cega, e a coisa que é mais preciosa para ela é a escrita e a leitura dessas cartas. Então ela vai perdendo a única coisa que importa para ela. Você tem que ler esse livro. Você tem que ler esse livro e sentir o que eu senti, porque eu não vou sofrer sozinha. Eu li Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida. Foi o primeiro livro da Júlia Lopes de Almeida que eu li, e eu me apaixonei pela escrita dessa mulher. Memórias de Marta vai contar a história de uma menina que tá crescendo, que vive num cortiço. Agora me fala uma coisa, porque todo mundo conhece o cortiço. Tem que ler o cortiço na escola. E tem um livro como Memórias de Marta, que é tão bom, e conta a história da vida no cortiço, e muitas vezes a gente nem sabe que ele existe, eu nem sabia. A gente vê como essa autora foi silenciada, sendo que ela foi tão relevante no seu tempo de escritora. Então, é uma necessidade conhecer esse livro. Você pode até não gostar, eu acho difícil, porque é muito bom, mas você precisa conhecer esse livro. Então, retratar a vida no cortiço, a ascendência social através do estudo, de uma maneira tão delicada e profunda. Essa protagonista, que ela vai ter a sua família, passou por um processo de falência, e ela e a mãe vão parar nesse cortiço, vivendo ali situações que a gente vai conhecendo através dos olhos dela, tanto dos vizinhos quanto delas mesmas, e a gente vê ela ascendendo socialmente através do estudo, e a narrativa que ela conta é uma escrita muito boa. Tem frases, aquele livro que você grifa quase tudo, Memórias de Marta. 5 estrelas, obviamente. Eu li O Som e a Fúria, do William Faulkner. Foi meu primeiro William Faulkner. Eu dei uma apanhada na leitura desse livro, porque ele tem uma forma bem diferente, mas é um diferente delicioso. É fluxo da consciência, ao mesmo tempo que não é fluxo da consciência, porque em fluxo da consciência a gente não tem um narrador dizendo ele disse, ela disse, como a gente encontra aqui. É a narração de 3 pontos de vista diferentes, 4 pontos de vista diferentes, na verdade. Cada ponto de vista tem um narrador diferente, e o primeiro ponto de vista foi o meu favorito, que foi do Benji. Esse personagem que tem uma deficiência intelectual, que não é descrita com detalhes no livro, mas que ele vai falando, vai descrevendo o mundo ao seu redor, como ele entende que é bem sinestésico também, tem a ver com cheiro, com toque, e ele vai se lembrando através dessa sinestesia bem
do caminho de Swan. Então, ele se lembra quando ele sente um cheiro, quando ele passa por alguma situação em que ele volta imediatamente para o passado nas suas lembranças, ele narra esse passado. Então é um fluxo de tempo não muito bem descrito e é delicioso, você devora esse livro. Vai contar a história da falência dessa família, da decadência dessa família, que antes cheio de posses e de cargos importantes, vai perdendo tudo até não sobrar nada, por dentro e por fora. Esse livro é incrível, 5 estrelas, obviamente. Depois eu li A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Claro, eu fico obcecada pelos autores, aí eu saio lendo tudo que eles escreveram. É uma prazerosa narrativa, é escrita de uma forma tão inteligente, sabe? Aquele livro que você fala, só pode ter sido escrito por uma mulher. Vai falar a história, novamente, da falência de uma família. Eu conto temática de novo, para variar. Essa família que foi construída por esse personagem que veio do nada, bem meritocracia, ele conseguiu as coisas, chegou no topo e aí a família passa por essa falência. Não é spoiler porque é o nome do livro, A Falência, mas não se resume isso, se resume também a falência das próprias almas daquelas pessoas. Então a gente vai ter nessa família adultério, a gente vai ter nessa família exploração de outras pessoas, a gente vai ter nessa família segredos, traições, a gente vai encontrando nessas pessoas a falência muito antes da falência financeira chegar. É um livro que retrata muito a sociedade da época, a alta sociedade da época, e é uma grande novelona que vale muito a pena ser lida. Por último, eu li Yesteryear. É um livro que saiu agora pela editora Rocco com o título de Bons Tempos. E Yesteryear é uma narrativa que eu preciso descrever um pouco para que seja compreendida. Conta a história dessa threadwife. Como que eu posso descrever o que é uma threadwife? Bem, é uma esposa tradicional da rede social. Então na gringa isso bombou um pouco, acho que no Brasil veio também. Esses perfis dessas mulheres que simulam uma vida de esposa tradicional que cuida da família, do marido, e é submissa, e é cristã. E no caso dela, inclusive, vive na fazenda, longe da tecnologia, onde ela faz pão do zero e toma o leite direto da vaca e come os ovos da galinha que ela mesma coletou, planta os alimentos e nossa, como eu sou diferentona, eu sou tão diferente das outras garotas, das outras mulheres, e todo mundo queria ser como eu. É uma protagonista insuportável. A família está envolvida com um política de direita, né? E a gente encontra essa mulher que na verdade usufrui do dinheiro dessa família que foi ganho, né, com a política, e por trás das câmeras ela vive uma vida completamente diferente do que ela mostra na internet, e ela tem uma distância dos filhos que na frente das câmeras ela é a mãe que acorda cedo e bota a mesa para as crianças e todo mundo senta junto para comer e reza. E a verdade é uma mulher insuportável que não gosta nem da própria sombra. Tem um relacionamento difícil com o marido, com os filhos, com os funcionários, com a própria família. Mas ela vende a sua imagem de threadwife na internet e lucra muito com isso. Acontece que certo dia ela acorda no passado com uma casa sem aquecimento, sem cobertores de luxo, sem roupas luxuosas, sem funcionários para fazer o café da manhã das crianças, sem funcionários trabalhando na fazenda com as plantações, com os animais. Ela acorda precisando ir lá ela mesma pegar os ovos da galinha, como ela fingia fazer na internet, tendo que fazer as comidas do zero, lavar roupa na mão, assim até sair sangue, porque não tem máquina de lavar. E para tomar banho tem que encher uma banheira de água gelada e ficar com um baldinho tomando. E para fazer necessidades tem um buraco no chão. Ela acorda numa realidade que ela dizia que gostaria de ter. Então, como eu gostaria de viver nos tempos de outrora, numa fazenda, tomando leite direto da vaca, comendo o ovo direto da galinha, e sem ter essas coisas que temos hoje em dia. Mas na verdade, quando acontece essa coisa dela acorda nesse lugar
exatamente como ela dizia que gostaria de viver, é uma vida muito sofrida, é uma vida muito difícil. E a gente vai ver ela enfrentando essas dificuldades e a pergunta principal, como que ela foi parar ali? Ela foi abduzida? Ela tá participando de um reality show? Ela tá sendo vítima de uma pegadinha? Ela não sabe e inicialmente a gente não sabe. E sabe o que é o pior? Ou melhor, no final do livro, você vê que as pistas estavam ali o tempo todo. Então, é um livro criativo, inteligente, porque a autora critica tanta coisa nesse livro ao mesmo tempo. Juro, eu acho que se ela tivesse escrito esse livro 100 anos atrás, ela teria ido pra fogueira. É um livro criativo, inteligente, é crítico, é bem ambientado, é fascinante e ao mesmo tempo ele é irritante, porque essa personagem é insuportável. Então, quando forem ler Bons Tempos, Yesteryear, inclusive Yesteryear é o nome da fazenda que eles compram, tá? Então, eu vi até que a Rocco, apesar de ter dado o nome pro livro de Bons Tempos, ela deixou o subtítulo, né? Yesteryear, porque é um nome próprio, afinal de contas. Quando forem ler, saiba que essa personagem é detestável, tá? Então, dá pra gente gostar de livros com protagonista chato. Isso é completamente possível, a gente vai ver isso em Yesteryear. Não tem como gostar da personagem, mas dá pra gostar bastante do livro. É muito bom, porque eu dei 5 estrelas no final. Fiquei até... Eu li tanto livro bom em junho que eu fiquei pensando qual que foi meu livro favorito, porque eu amei Yesteryear, eu amei A Falência, eu amei O Som e a Fúria, eu amei Memória de Marta, eu amei The Correspondent, eu amei Água de Barrela, eu amei Antes de Depois. O que eu menos gostei foi A Descida. Eu tenho dificuldade de decidir qual livro eu mais gostei no mês de junho. Então eu vou ter que perguntar, né, pela minha descrição dos livros, qual que você acha que eu mais gostei? Porque estou com uma dúvida legítima de definir qual foi o meu livro favorito do mês de junho. Eu espero que você tenha gostado desse livro, que tenham pegado boas recomendações e eu te vejo no próximo vídeo.